Eu sou a Paty Kirsch e hoje vou falar sobre absorvente interno. É interessante, a cultura aqui no Brasil é tão patriarcal que as mulheres têm dificuldade de usar dispositivos que sejam introduzidos na vagina. É como se a vagina só existisse para servir para pênis. Então, enquanto nos Estados Unidos a maioria das mulheres usa absorvente interno, e não que seja por razões saudáveis, porque o absorvente interno é tão popular nos Estados Unidos porque as mulheres têm nojo do próprio sangue. Mas a razão pela qual o absorvente interno não é popular no Brasil também não é saudável. O absorvente interno não é popular no Brasil porque as meninas pensam que durante a penetração no absorvente interno elas vão perder a virgindade. E nossa, que tragédia, né? O ímen tem que ser rompido por um pênis, claro. E também por ideias de que o absorvente interno poderia alargar a vagina. E claro que a função primordial da vagina é ficar bem apertadinha para satisfazer ao homem, né, durante a relação sexual. Então todos esses preconceitos, eles são profundamente danosos. O absorvente interno é uma boa alternativa no caso de uma mulher que ainda não se adaptou ao coletor menstrual. Ele é uma alternativa ao coletor menstrual para o caso de ir à praia, por exemplo, ir para a piscina. Você usa o absorvente interno, o sangue não chega a escorrer pelo canal vaginal, então você não precisa do absorvente externo ali Imagina usar absorvente externo no biquíni, no maiô, seria inviável, né? Mesmo porque ele ia molhar, então não funcionaria. Mas o absorvente interno é uma boa alternativa para esse caso. Então, com relação ao ímen, o ímen tem um buraco, né? E esse buraco dá para passar o absorvente interno, mesmo porque o sangue vaginal, o sangue menstrual escoa através desse buraco. Então, não. Ainda que fosse um problema relevante, não precisa se preocupar com isso, porque o absorvente interno não vai romper o ímen. Então, meninas que ainda não começaram a ter relações sexuais com penetração, podem sim utilizar o absorvente interno. Com relação a alargar a vagina, é impossível, não existe nenhuma possibilidade de um negocinho desse tamanho, encher de sangue, alargar a vagina, sendo que a vagina é um músculo, né? Ela é um músculo, ela faz isso, ela se contrai e se distende de acordo com a necessidade. Há riscos na utilização do absorvente interno? Existe um risco de uma doença rara chamada síndrome do choque tóxico. Essa doença foi comum durante um certo período, quando os absorventes internos estavam sendo feitos de fibras não naturais. Hoje eles são feitos apenas com fibras de algodão, então já é um evento muito mais raro. Por que essa doença acontecia? Porque a utilização do absorvente por um período muito longo acumulava muito sangue e, como ele era feito de materiais que machucavam a mucosa da região vaginal, isso favorecia a proliferação de uma bactéria. Essa bactéria é que é a causadora dessa doença. Mas, só para constar e prevenir, caso você esteja usando absorvente interno e você tenha sintomas como febre alta, pressão sanguínea baixa, vômitos, diarreias, tire o absorvente interno imediatamente e procure um pronto atendimento. Ele também não é indicado para o período pós-parto, porque é um período em que a vagina está sensível, então pode acabar machucando, incomodando. Conselhos de utilização: é começar sempre pelo tamanho menor e
com a experiência você vai percebendo qual que é o tamanho mais adequado ao seu fluxo menstrual. Não tem nada a ver com o tamanho da vagina, é com o fluxo mesmo. Então, se você estiver começando, você vai provavelmente querer um mini. Então, agora eu vou fazer uma demonstração de como se utiliza. Ele tem essa setinha aqui, você dá uma empurradinha de um lado e do outro, corta. Então você pega esse aqui no caso, que é o absorvente sem aplicador, né? Você tem que pegá-lo de forma que o cordão fique esticadinho na sua mão. Aí faz de conta que aqui é a entrada da sua vagina, né? Você coloca devagarzinho e de maneira que não te machuque, e você introduz o dedo médio até o fim, até o máximo que você conseguir, porque o absorvente interno ele fica um pouco mais alto do que o coletor menstrual fica, né? Ele fica mais perto do colo do útero do que o coletor menstrual, que fica mais ou menos ali na entrada, né? Aí muita gente tem medo, nossa, mas e se sumir o cordãozinho, né? Aconteceu alguma coisa, o cordão entrar e tal. Bom, se o cordão entrar e você não conseguir encontrar o cordão, você pode introduzir o dedo na vagina e procurar por ele, né? Porque ele não vai sumir dentro do seu útero, né? O colo do útero é fechadinho. Então, o absorvente não vai se perder dentro de você. Então é só você enfiar o dedo, tentar pescar ele, aí você faz força, a mesma força de quando vai ter neném, até ele sair e você consegue tirar. Se você não conseguir tirar de jeito nenhum, aí você tem que ir para o pronto-socorro. Com relação ao tempo de utilização, o absorvente interno ele tem uma capacidade para cerca de 4 até 8 horas. Depende muito do fluxo da mulher. Então é aquela coisa, cada mulher tem que testar e ir verificando o prazo que ela se dá bem com cada um, porque também varia, né, de tamanho para tamanho. Mulher que tem um fluxo muito intenso vai usar o super, aí de repente o super dura 8 horas, mas se ela for usar o médio, aí vai durar 3 horas. Sei lá, depende muito do fluxo e do tamanho do absorvente interno. O problema é que se passar do horário, aí ele vai começar a vazar. Ele vai ficar saturado e aí o sangue vai começar a escoar pela vagina. Normalmente isso pode manchar a roupa. Então é interessante, se você não tem segurança do prazo que você pode utilizar, um absorvente interno, você usar um daqueles protetores diários, né, quando está chegando perto do horário limite, para você evitar acidentes, por exemplo. É uma possibilidade. Mas nunca passe de 8 horas, porque aí você corre o risco de infecções por causa de bactérias, né? Você já passou o prazo de segurança para que não haja proliferação de bactérias. Aí uma outra dúvida muito frequente é se dá para dormir com o absorvente interno. A questão é que a gente costuma dormir cerca de 8 horas. Então você tem que saber se o seu fluxo para aquele absorvente vai aguentar 8 horas. Agora, se você dorme mais de 8 horas e vai direto, é aquele tipo de pessoa bem sono pesadão, que não acorda no meio, né? Aí realmente não dá para usar o absorvente interno, porque você tem que ter consciência de que você vai precisar dar uma acordadinha no meio para dar uma verificada. Então, de repente, para dormir pode ser mais seguro e até mais confortável utilizar o externo. Então é aquela coisa, o externo e o interno têm as suas vantagens, né?
No caso do coletor menstrual, o coletor menstrual aguenta até 12 horas, então geralmente ele aguenta uma noite de sono. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários ou me mandar por e-mail. E até segunda. Tchau, tchau!